Fala galera, o ano de 2024 para nós fãs do universo The Walking Dead foi composto por duas séries. Primeiro semestre, a gente teve a estreia da tão aguardada The Ones Who Live. Há um ano atrás, a gente estava simplesmente assim, ó, naquela expectativa toda para que chegasse finalmente a estreia de The Ones Who Live e o retorno de Rick Grimes e de Michonne. E essa história toda de The Ones Who Live, ela foi uma história que apresentou até coisas muito importantes para o universo de The Walking Dead e, ao mesmo tempo, deixou assim, ó, inúmeras questões, que até irei falar sobre essas questões ainda em outros vídeos, tá? Que são coisas importantes, assim, porque a gente começa a pensar sobre o futuro e tudo mais. Deus o livre, cara, preencheu o primeiro semestre do calendário para nós fãs de The Walking Dead. No segundo semestre, a gente teve a estreia da segunda temporada de Daryl Dixon, intitulada The Book of Carol. Nessa lista, galera, tá? Simplesmente assim, eu vou trazer 10 momentos listados pelo CBR, muito importantes dentro do universo da Walking Dead que aconteceram nesse ano. Então, assim, ó, o 10º que eles colocam é a amizade de Michonne e de Ned, tá? E o quanto que isso foi importante para a Michonne. E eu concordo plenamente com esse momento, essa relação entre os dois personagens estar colocada dentro dessa lista dos 10 melhores momentos. O Ned, assim como o Okafor, eles tiveram uma importância gigantesca e foram personagens assim, ó, muito bem apresentados, personagens muito bem desenvolvidos e personagens que trouxeram até, cara, uma certa dor por causa da sua morte repentina, tanto do Okafor quanto do Ned. E a importância que esses dois tiveram, do Okafor pro Rick e o Ned para Michonne, são assim, ó, importâncias fenomenais. O Ned, cara, é o personagem responsável por nunca deixar a Michonne desistir de qual era o seu real objetivo, não importa o que acontecesse, não importa os desafios, os obstáculos, de não deixar ela desistir de conseguir, de alguma maneira ou outra, encontrar Rick Grimes. E o Ned teve uma grande importância nisso, sim, e é um personagem que foi muito bem instituído em tudo. Então esse 10º momento, cara, é realmente um momento que eu vou me lembrar daqui a muitos anos, quando voltar a pensar em The Ones Who Live. O nono momento, eu já tenho problemas, tá? Porque eles colocam assim, ó, Carol encontrando o piloto, né? Nosso querido Ash, do primeiro episódio de The Book of Carol. Recolocar a Carol nessa história é um pouco complicado, porque a trama toda de Daryl Dixon na sua primeira temporada, tirando talvez assim a cena pós-créditos da primeira temporada, a gente não tem ali uma linha que seja possível tu ter a Carol presente. Não pela distância, mas pela maneira como a história está sendo desenvolvida. E colocar a Carol no avanço da história na França era muito complicado. Então, o primeiro episódio de The Book of Carol, eles realmente precisam fazer o que eles fizeram. E realmente travar praticamente a narrativa da França e conseguir achar um grande motivo do porquê que o Ash deixaria tudo que ele tem ali constituído, inclusive a memória de seu filho, para ajudar aquela mulher ali a atravessar o oceano, independente das questões de dificuldades, independente das questões da aeronave, independente de tudo, tá? Por que que ele deixaria e dar muita força para esse motivo ali, para ele pegar e realmente ajudar a Carol? Então, a relação dos dois, trazida ali de traumas e eles vivendo essas consequências todas por causa do passado, achar um elo também de perdas dos dois, o filho, a questão da Sofia, que obviamente volta porque aquilo, cara, que eu já cansei de falar. Agora que os atores são produtores executivos dessas spin-offs também, muita coisa que aconteceu na série principal, ou que eles não gostaram que aconteceu, ou que eles viram que podia ter acontecido de uma forma melhor, está acontecendo nos spin-offs. A questão da Carol ter ali, a questão dessa dor novamente voltar, a gente ver novamente flashbacks da Sofia, vem muito por causa da Melissa McBride não ter sentido que a Carol teve realmente esse espaço para mostrar essa dor acontecendo na série principal, por causa da história que estava acontecendo naquele momento, por causa de tantos personagens que se tinham naquele momento. E isso volta agora. Então, isso tudo encaixa também nesse elo que tem das dores entre Carol e o Ash. Mas não é, cara, uma relação ou um episódio, esse primeiro de The Book of Carol, que eu vou me lembrar de uma maneira assim, né, saudosa daqui a 10 anos. É um episódio bem ok para estabelecer e ao mesmo tempo, assim, é um episódio que culmina na questão do avião e daquele avião. Então, eu já fui bem claro até nas críticas todas, em live e tudo mais, o que eu penso a respeito dessa escolha que eles fazem
Então, é um momento, para mim não é um grande momento desse ano, tá? Em oitavo dessa lista, nossa querida Jades recebe uma morte merecida, cara. E eu revi esse episódio, esse quinto de The Ones Who Live. Quando eu assisti ele pela primeira vez, fazendo a crítica aqui, fazendo live, né, eu, o Henrique, junto com todos vocês aqui, eu tinha, sabe, ficado muito com um sentimento bem misto, assim, nesse quinto episódio. Eu revendo ele agora, eu gostei muito mais do episódio. Eu já tinha gostado de algo que eu revendo, reafirmei esse meu gosto, que é tudo o que acontece nas voltas da Jades para reencontrar o Padre Gabriel. Acho que aquilo lá tá muito bem montado e também já tá muito bem, assim, explicado no episódio. Por que o Padre Gabriel não falou nada para ninguém? Sabe, eles conseguem amarrar muito bem para ter aquela participação ali e com uma importância muito grande que o Padre Gabriel sempre teve na vida da Jades. A morte dela, a maneira como acontece, revendo o episódio, eu gosto muito mais do que eu gostei quando assisti na estreia de The Ones Who Live. A única coisa que eu continuo não gostando é o quê? A Jade está parada com a arma, quando Rick e Michonne estão deitadinhos lá na cama e simplesmente a situação se inverte e ela perde o controle de tudo. Aquele momento lá, eu revendo, ele ficou ainda pior. Ele fica ainda mais ridículo, aquela situação toda, principalmente para essa pessoa que teve todo esse treinamento e está subindo, né, na cadeia toda de poder ali, hierárquica do CRM. Então, aquele momento lá não adianta. Mas o episódio todo, a maneira como acontece a morte, os diálogos entre Jades, entre Rick e entre Michonne, cara, estão muito bons, sim. É um grande momento que a gente teve também nesse ano aqui. Sétimo lugar, eles colocam a Genê morrendo e provando, né, do seu próprio remédio. Cara, a Genê, eu gosto muito da personagem. Eu gostei muito do flashback dela, de quem ela era, né, no Louvre, e a maneira como ela vai ascendendo no poder de ficar aqueles 29, 30 dias, não me lembro bem, presos no Louvre lá, e como que ela vai ascendendo ao poder. Só que a bagunça narrativa da segunda temporada de Daryl Dixon e querer falar muita coisa, querer desenvolver tanto personagem, não conseguir desenvolver direito, entendeu? E muita coisa acontecendo só por acontecer, provoca uma perda de uma grande antagonista dentro da série. Então, a morte dela é uma morte, cara, que funciona muito bem pro episódio. Ao mesmo tempo, pô, eu queria ter visto muito mais essa personagem. Ela tinha uma capacidade gigantesca de ter uma importância maior ainda dentro da série. E óbvio que os aspectos sobre vírus, sobre experimentos, sobre os super zumbis, isso tudo, galera, ficou jogado assim, ó, longe, entendeu? Dentro dessa bagunça narrativa que foi The Book of Carol. Então, o momento da morte dela é um grande momento? É. Só que eu queria muito mais a personagem, porque ela podia ter entregue, mas muito mais. Sexto lugar na posição, o CRM e suas operações são finalmente explorados. Isso aqui, cara, ele é um grande momento? É. Mas, ao mesmo tempo, assim, o General Bill, que também vai voltar a ser tema aqui de um vídeo aqui no canal, e o que ele fala para Rick Grimes, cara, o CRM, ele não adianta. The Ones Who Live não é a série do CRM. Isso está muito bem falado também em entrevistas, em várias aspas que eu trouxe aqui no canal, tanto da Nai Gurira, quanto do Sr. Scott Gimple. É a história do amor de Rick e de Michonne e sempre foi a história da volta deles para casa. Sempre foi. E isso está muito bem falado com o encerramento de The Ones Who Live. O CRM faz parte dessa história. Ele não é uma parte realmente protagonista dessa história de Rick e de Michonne. Não é. E a gente percebe muito a partir do episódio 5 e 6. Porque no primeiro e alguns momentos do segundo, isso está forte. O terceiro episódio está forte. Quando isso tem que realmente ser explorado mais a fundo, não é. E tem aquele final daquela maneira lá. Ou seja, tá muito falado, principalmente no momento decisivo, que é a reunião do Bill com o Rick, mas assim, ó, realmente o potencial do CRM narrativo não foi feito. O World Beyond, e olha lá, The Walking Dead World Beyond, conseguiu aproveitar o CRM de uma forma muito mais forte dentro da história proposta do que The Ones Who Live. Porque, repetindo, The Ones Who Live
sempre foi a história de amor de Rick e de Michonne e a história dos dois voltarem para casa. Então, o CRM esteve ali, tem coisas muito interessantes, muito importantes, que não sei se vão ser aproveitadas, né, no universo da Walking Dead daqui para frente, naquele momento final de Bill com Rick, mas tá jogado, tá simplesmente jogado. O CRM podia e devia ter tido muito mais aproveitamento dentro de The Ones Who Live. Número 5, Daryl e Carol se reencontram. Cara, talvez tenha sido assim, um momento que eu ousei discordar do Sr. Greg Nicotero durante New York Comic Con, que foi coberta aqui novamente, né, ao vivo no canal, assim como eu fiz, né, em 2023, fiz também nesse ano. E ele fala que realmente os personagens precisavam passar por várias dificuldades para poderem realmente se encontrar. The Ones Who Live, pelas palavras e vontade da Naigurira e de Rick Grimes, da Naigurira e Andrew Lincoln, era que esse reencontro de Rick e Michonne não demorasse. E narrativamente eles acharam como fazer isso acontecer. Narrativamente, acha-se uma maneira de dar essa explicação do porquê que, né, Daryl e Carol se encontram lá na frente, assim, só no 4º episódio. Mas eu acho que a história ela vai tendo tanto problema até ter esse reencontro, que o momento do reencontro ele é super importante, porque esses personagens eles são importantes demais para o fã de The Walking Dead que acompanha essa série desde 2010. Né? Então, são sentimentos diferentes, né, de como que a trama ali estava funcionando e da importância que os personagens têm pra gente. Da importância que tem Norman Reedus e Melissa McBride interpretando esses dois papéis icônicos. Então, que o momento vai ser importante, é óbvio que vai. Mas ele podia ter tido muito mais força, mas muito mais força do que teve naquele momento ali. Número 4, cara. Ash explode com Carol pela sua mentira. Era óbvio que isso ia acontecer. Tudo que a Carol tava fazendo lá para linkar, achar o elo, que eu falei tanto ali, cara, algumas, né, posições atrás. Eu acho até que foi pouco, tá? Foi pouco. Não adianta. The Book of Carol, cara, ele deixa sempre situações que tu vê que podiam ser mais exploradas. Tu vê que podia ter sido mais exploradas. E esse momento do Ash com a Carol é um deles. Tem muito mais força o momento onde eles se encontram e acham esses elos, mesmo que tenha assim mentiras colocadas para Carol para fazer com que o processo todo que se sucede aconteça, do que esse momento aqui. Esse momento onde se descobre a verdade e o Ash tem pouco tempo para realmente ter algum tipo, cara, de desenvolvimento do se vai, se não vai, o que ele vai fazer, o que ele vai decidir, se ele continua ajudando, não continua ajudando, se ele desiste, se ele não quer mais. Então, ele meio que se perde com uma força dramática que deveria ter esse diálogo todo do Ash com a Carol. Então, entendo tá na lista, mas assim, ele é muito mais pela ideia do que realmente pela execução. Terceiro lugar na lista, que eles colocam já entrando no pódio, aí olha a diferença. Rick e Michonne se reencontram. Cara, esse reencontro dos dois já no primeiro episódio ali, e depois tu vê essa história toda chegar novamente naquele momento do encontro, e daí tu vê o reencontro já tendo, né, a sua sequência daquela cena, é muito, muito foda. É muito foda. O quanto que o primeiro episódio focado no Rick, o segundo episódio focado na Michonne, tornam esse reencontro único e especial. É muito foda, porque tu entende no primeiro episódio qual foi a jornada do Rick até aquele momento, no segundo tu volta e daí tu entende a jornada da Michonne até chegar naquele momento. E as dificuldades que todos acabaram passando ali para chegar juntos naquele momento. Então, é espetacular. Esse momento do reencontro dos dois, já no primeiro episódio, e depois tu vendo por outro ponto de vista no segundo episódio, é espetacular. Espetacular. Segunda lista, Rick perdendo a mão, espelhando sua contraparte dos quadrinhos. Cara, isso aqui é uma coisa muito legal, né? Porque desde o trailer, primeiro trailer, começou a teoria, não, mas o Rick mão, sem mão, não sei o que, não sei o que. E depois a gente descobriu, né, o livro com as entrevistas e tudo mais, que o Andrew Lincoln estava enchendo o saco sempre para que isso acontecesse na série principal e que a MC sempre foi contra que isso acontecesse. E agora, olha, novamente falando sobre o mesmo assunto, né? Que eles são produtores executivos, cara, eles colocam essa vontade para acontecer. Porque isso agora, com essa renegociação dos contratos, eles têm voz ativa no que acontece em cena. Então, entra na história e entra já com um grande motivo do porquê que ele tira a mão.
essa tentativa toda entra também dentro daquele limite todo que o Rick tá vivendo naquele momento todo, e é espetacular, espetacular. Para mim, esse momento dele perder a mão, cara, tá muito bem feito dentro dessa história e dentro desse contexto todo do que é esse limite do cara que quer simplesmente acabar com a sua vida porque ele não vai conseguir voltar para casa de jeito nenhum. Então, é espetacular. Vamos para o primeiro momento. Qual será esse primeiro momento? Rick se reúne com Jurt e conhece RJ. Nossa última sequência de The Ones Who Live. Cara, vamos lá. A história de The Ones Who Live sempre foi o amor entre Rick e Michonne. E a volta deles para casa. E isso a gente descobriu logo depois que o episódio 6 ele estreia na MC TV americana e começa a ser liberado das entrevistas para os portais americanos através da Nay Gurira. E ela fala claramente que essa história nunca teve a cogitação da morte de um ou de outro. Ou seja, o Rick e Michonne, eles só correram perigo nas nossas teorias, nossos debates. A história sempre foi para que eles voltassem para casa, para que sempre acontecesse esse reencontro da família. Rick, Michonne, Jurt e Rick Jr., ou seja, a cena final, cara, ela tem um grande peso emocional. Eu queria ter visto muito também a cena que foi gravada e não foi colocada no corte final deles lá confraternizando e interagindo naquele piquenique, porque é tu deixar realmente essa família ter mais momentos juntos e tu explorar também o que é esse reencontro, o que realmente simboliza, não numa sequência ali que acaba sendo mais rápida. Só que quanto o peso dramático, essa força todo o reencontro dos dois é perfeita, cara. Independente, óbvio que eu também tenho de aspectos de interpretação, principalmente da questão do ator do Rick Jr., só que isso, no todo, cara, pra mim, ele tem um peso menor. Ele tem um peso menor. Isso não me tirou da cena do que estava acontecendo, isso não me tirou da sequência ali toda e não me tirou do... literalmente, de estar ali me emocionando com esse reencontro e a volta finalmente de Rick e Michonne para casa. Então, primeiro da lista, vamos ver. De repente eu colocaria até o momento do reencontro deles do que a volta deles para casa. Eu faria só essa inversão ali, entendeu? Eu deixaria em primeiro o reencontro de Rick e de Michonne e em segundo o retorno deles para casa. Mas quanto que The Ones Who Live trouxe de volta muitos fãs de The Walking Dead, o quanto que The Ones Who Live mexeu novamente assim com a exposição da marca The Walking Dead nos portais americanos, o interesse do público também está aqui no canal e nos outros produtores de conteúdo também, o quanto que gerou de interesse pela potência que é quando a gente fala de Rick e fala de Michonne. E é um peso, querendo ou não, a gente está um ano depois, no dezembro, sem essa expectativa da estreia, talvez, de uma segunda temporada de The Ones Who Live, pra gente ver a continuidade desses personagens que a gente não sabe se um dia voltarão ou não voltarão a aparecer dentro do universo The Walking Dead. Se esse foi o final, a chegada deles na casa, o encontro com o Jurt e com o RJ, a história tá contada, a história tá fechada. Independente do reencontro de todos, principalmente Daryl, Rick, aquela coisa toda, a história ali deles está contada, está fechada. Então, se for esse o final, se a gente não tivesse a possibilidade de ver algo mais deles, cara, é um momento simbólico muito importante. Então, galera, esse aqui foi a lista do CBR, com os 10 momentos mais importantes de The Walking Dead nesse ano 2024. É óbvio que a cobertura de The Walking Dead não acaba nunca nesse canal aqui. Muita coisa vai sair, muita coisa vai vir, né, também no próximo ano, porque a gente tem Dead City, segunda temporada, depois a gente tem Daryl Dixon, terceira temporada. O que mais vai acontecer também nesse universo de provocações com anúncios e tudo mais. Coloque mais nos comentários, galera, o que acharam desse ano 2024, expectativa de vocês para 2025. E não esqueçam sempre de dar aquela ajuda que é mega importante, de curtir o vídeo e assinar o canal. Take04, viva o sonho aqui.